Boa noite, né? Para vocês que nos acompanham, agradecemos a participação, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu vou fazer minha audiodescrição. Meu nome é Cris Moutella, sou uma mulher parda, tenho o cabelo cacheados castanhos, estou usando uma blusa lilás, uma echarpe lilás, uso óculos e meus olhos também são castanhos. Estou fazendo essa apresentação com uma imagem da biblioteca da Casa Museu. Sou a coordenadora das atividades de palestras, cursos, publicações, e para nós é uma alegria estar com vocês aqui nessa noite para acompanharmos juntos a palestra O Novo Mundo e a Construção Visual, com a pesquisadora e professora Flávia Galli, que é a nossa companheira de longas datas, né? Trabalha no Departamento de História da Arte da Unifesp, e eu vou agora apresentar para vocês a professora. Flávia Galli é doutora em História pela Unicamp, professora associada do Departamento de História da Arte da Universidade Federal de São Paulo, responsável pelo Núcleo de Pesquisa em História da Arte do Laboratório de Estudos Medievais. Tem como principais temas de pesquisa arte medieval, gravuras, transparências e circulação artísticas, mobilidade, pessoas e objetos portáteis e suas intersecções com o imóvel, afrescos, arquitetura, etc. Membro da Associação Brasileira de Estudos Medievais Latino-Americana e de Estudos Medievais do Comitê Brasileiro de História da Arte. Com essa vasta pesquisa, né, vamos dar início, então, professora, a essa apresentação, né? Muito obrigada, mais uma vez, pela parceria de sempre, tá bom? Está aqui também, deixa eu apresentar para vocês o Tiago, que está me ajudando aqui hoje na parte da técnica, né, Tiago? Obrigada, viu? Então, podemos começar, né? Muito obrigada, Cris. Obrigada, Tiago. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu mudei minha câmera, não sei se melhorou, Cris, está um pouquinho mais longe. Queria agradecer a todos os ouvintes que estão conosco agora e os futuros, espero, né, que acessem essa palestra no site do YouTube da Fundação Klabin. São já muitos anos de parceria com a Fundação Klabin, sempre é muito gostoso estar aqui com vocês. Então, mais uma vez, obrigada, Cris, por essa organização, ao Tiago, né, que está nos bastidores, que vai passar os slides para mim, e a Diná, com quem eu troquei várias mensagens, mas que eu vou estar aqui conosco. Bom, eu sou uma mulher branca, uso óculos, deixei os cabelos brancos crescerem, são muito cacheados, bastante revoltos, muito cheios, muito volumosos. Eu estou usando uma blusa de gola preta, porque está muito frio, e ao contrário da Cris e do Tiago, que tem essa cena linda da biblioteca atrás deles, eu tenho o meu escritório, infelizmente, mostrando a impressora e parte dos meus livros, né? Então, enfim, não é um cenário tão bonito quanto o deles, mas é isso. Bom, o tema do nosso encontro de hoje, né, eu vou revisitar o meu doutorado. Esse foi parte do meu doutorado que eu defendi na Unicamp em 2011, no Departamento de História, um doutorado em História Cultural, né? A proposta que eu trago para vocês hoje é que nós vamos ver um pouco, a partir das gravuras, como que a imagem da América foi construída nos primeiros, digamos assim, 20, 30 anos depois da chegada dos europeus às Américas, né? Então, na virada desse século XV para o século XVI, essa é a minha proposta, né? Muitos dos textos e relatos das grandes navegações, eles vinham acompanhados de ilustrações, né? Porém, os gravadores que fizeram as imagens viram-se diante do desafio de transformar em imagem realidades diferentes de tudo que eles conheciam até esse momento. Então, nesse nosso breve encontro, eu vou procurar abordar alguns dos esforços
e dos artifícios, né, que foram utilizados para a representação dos povos originários da América. Quando a gente pensa nessa primeira construção visual do Novo Mundo, tem algumas questões que eu já gostaria de trazer para vocês. Primeiro, o nome, né? Chamaram as Américas de Novo Mundo. Novo Mundo para quem? Né? É um novo mundo para os europeus, porque nós sabemos que nós tínhamos povos originários já há milhares de anos nas Américas. Porém, as Américas não existiam nem nos relatos da Bíblia, nem nos relatos dos antigos, né? Então, para a Europa, né, ou para aqueles que chegaram até aqui, era um novo mundo nesse sentido. Eles não tinham nenhuma notícia desse continente que eles tinham acabado de encontrar. Por isso, esse nome Novo Mundo, né? Hoje a gente pode criticar bastante essa questão, né, dessa nomenclatura que vai sendo dada às Américas, né? Bom, então, chegado a esse continente com uma fauna, uma flora e povos originários tão distintos daqueles que eles conheciam, né? Como é que essas imagens foram construídas? A partir de quais elementos elas vão sendo construídas, né? Então, existia um repertório já na mente desses europeus. Esse repertório, ele era formado pelo imaginário medieval cristão, claro, também pela cultura humanista, que vinha já resgatando vários elementos da antiguidade. Esse repertório também trazia geografia e lugares moldados pela memória, e essa memória vai sendo construída a partir dos relatos de vários viajantes, né, ao longo da Idade Média, ou mesmo do final da Antiguidade, enfim. Então, esses lugares vão sendo descritos nas crônicas, e muitas vezes elas eram acompanhadas por miniaturas, por imagens, enfim, né? Então, e essas geografias e lugares podiam ser de lugares existentes mesmo no mundo, conhecidos, mas também de viagens imaginárias, de locais míticos, de raças, né, míticas, de povos que não existiam de verdade, mas que existiam nesse imaginário já desde a da antiguidade, né? Esse repertório que vai sendo formado, então, também era experiência vivida pelos navegadores. Sejam os navegadores que vieram ao Novo Mundo, ou os navegadores, enfim, que faziam outras rotas comerciais ou de descobrimento, e que acabavam por gerar uma série de relatos orais que circulavam, né, normalmente pelo continente europeu. E, além disso, né, essa construção visual do Novo Mundo contou também com os agentes, com pessoas, né? E quem são essas pessoas que contribuíram, então, para esse repertório? Os cronistas de viagem, os navegadores, e quando a gente fala em navegadores, a gente fala dos grandes nomes, dos capitães, a partir dos quais a gente acabou conhecendo, mas também os marinheiros, né? Os gravadores, que são aqueles que vão produzir nas gravuras as imagens que vão sendo geradas, que é o que a gente vai ver aqui, e os impressores, que são aqueles que imprimem, então, essas gravuras, vendem e difundem essa imagem do Novo Mundo, né? Para esse encontro, eu escolhi falar sobre gravuras. Então, as gravuras, elas, a partir da segunda metade do século XV, elas se tornam um suporte muito importante, né, de produção de imagens visuais, e elas acabam por constituir também e expandir uma cultura visual que antes era restrita a outros suportes, como, por exemplo, a pintura ou as esculturas. Com a gravura circula, as gravuras eram baratas, né? Então, existem estudos que dizem que as gravuras podiam custar, as gravuras mais baratas, né? Enfim, né? O preço de 2 salsichas, então, qualquer um podia comprar 2 salsichas, digamos assim. Então, era um suporte muito barato, qualquer pessoa podia comprar,
Elas eram vendidas nas feiras, elas eram vendidas nos mercados, começaram a ter lojas especializadas em vender essas gravuras, né? Então, elas eram imagens que passaram a serem consumidas, digamos assim, por um público muito diverso e muito mais amplo do que aquele público que tinha um extrato social mais alto e poderia comprar uma pintura, por exemplo, uma escultura, né? Então, a gravura também abre essa dimensão cultural para pessoas de outros estratos sociais e econômicos da sociedade europeia desse período, né? E eu também quero, né? A Ilana escrevendo aqui, eu também quero o preço de 2 salsichas. Bom, enfim, essas gravuras tinham vários temas, fossem seculares, fossem religiosos, enfim, né? E elas tinham diversos usos, as gravuras. Elas podiam ser utilizadas para oração, então você ia lá, comprava o seu santinho, fazia sua oração para o seu santinho, ou você podia comprar uma gravura para, como se fala? Para enfeitar a sua casa, enfeitar a sua lareira, dar de presente, enfim, né? Então, elas tinham vários usos. Elas também serviam como uma forma de difusão de tudo o que acontecia na Europa nesse momento. Então, a gravura como um meio, como um suporte, ela foi muito valorizada desde o começo, né? E as primeiras imagens da América, as imagens visuais, elas vão circular nas gravuras. E é esse percurso que eu estou propondo para vocês, né? Bom, antes da gente entrar nas gravuras, eu preciso mostrar para vocês alguns princípios norteadores que vieram ao encontro dessa necessidade de criar uma imagem visual desses habitantes do Novo Mundo, né? Que os europeus encontraram. Então, Tiago, você pode colocar para mim, por favor, no próximo slide? O próximo, né? Esse. Bom, essas informações que vinham geradas, seja pelas crônicas, seja pelos relatos dos navegantes, né? Quando elas chegam ao território europeu, elas são transformadas, né, para produzir imagens visuais, como eu falei para vocês. Mas da onde vieram as imagens anteriores que ajudaram na produção das imagens visuais dos povos originários das Américas, né? Então, nós estamos falando de um momento em que há uma construção de uma alteridade, né? Há uma construção de um outro, um novo outro, que os europeus não conheciam. Então, a gente tem que pensar que essas imagens que nós vamos ver, elas são a construção dessa alteridade. E se a gente está falando de uma alteridade, né, quem era esse novo outro para os europeus cristãos, porque a gente está falando de um continente cristão europeu, né, até 1492. Os europeus, já naquele momento, tinham várias alteridades que podiam ser formadas ou pelo outro externo, então, ou seja, aqueles que não eram cristãos, enfim, não eram os povos da Europa, mas podiam ser, de certa maneira, alguns povos islamizados, não aqueles do norte da África, e menos ainda, enfim, do Levante, mas territórios islamizados mais a leste na Ásia. Outros povos externos, né, eram os povos que viviam no Extremo Oriente, China, né? Sabia-se da existência, óbvio, havia uma série de comércio, as imagens desses povos circulavam, e eles eram povos externos à Europa. Porém, havia uma alteridade interna aos europeus também. E quem que formava essa alteridade externa? Os loucos, né? Os leprosos, enfim. E um grupo imaginário de homens e mulheres selvagens, que é essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Bom, quem eram os homens e as mulheres selvagens? Eram figuras míticas que existiam nesse imaginário medieval, que podiam viver ali na esquina da nossa casa,
e que eles não se configuravam, eles tinham corpos humanos, como vocês podem ver nessa miniatura. Os corpos deles eram completamente cobertos por pelos, com exceção dos seios das mulheres, e nas mulheres e nos homens, o rosto, a palma das mãos, às vezes os joelhos. E esses homens e mulheres selvagens viviam à margem da sociedade. Eles não tinham um rei, eles não tinham uma fé, eles não tinham uma organização social, porém, eles se assemelhavam em muitas coisas aos humanos. Eles constituíam famílias, como vocês podem ver aí, eles, enfim, cozinhavam, tinham as suas casas, apesar, né, de viver na floresta, enfim, de uma maneira diferenciada daquela que os europeus viviam. Só que esses homens, pode passar o próximo, Tiago, por favor? Esses homens e mulheres selvagens, eles tinham, por que eles eram o outro? Não era só porque eles tinham pelo, mas também porque eles, os homens selvagens e as mulheres selvagens tinham um apetite sexual muito forte. Então, os homens selvagens, eles captavam as mulheres selvagens se fantasiavam na hora de seduzir os homens e se revelavam, né, a sua verdadeira figura. Então, assim, era uma figura muito liminar, né, entre uma liberdade, a liberdade da fé, a liberdade das estruturas sociais, mas, ao mesmo tempo, essa liberdade ela é um pouco promíscua, né? Então, era uma figura muito interessante nesse sentido. E aí, pode passar o próximo, por favor? Esses homens e mulheres selvagens, ao mesmo tempo que eles traziam essa ambiguidade, eles faziam parte do cotidiano visual dos europeus. Então, aqui à esquerda, vocês veem, por exemplo, uma carta de jogar, em que aparece um homem selvagem, ele está nu, ele usa uma arma, ele usa um pedaço de madeira como arma, né? E atrás dele, aqui do ladinho direito embaixo, vocês veem uma mulher selvagem tocando um alaúde. E do lado direito, a gente tem uma outra gravura do Master BXG, como ele foi nomeado pela história da arte, né? Em que a gente vê uma família de selvagens. Então, tem a mulher selvagem com o seu bebê no colo, né? O pai, o homem selvagem, com o outro bebê olhando para ele. Então, existe essa ideia familiar, eles estão nesse mundo edênico, nessa paisagem edênica, enfim. Né? Então, essas imagens faziam parte da cultura visual das Américas, da Europa. Né? O que vai acontecer? Quando os europeus chegam às Américas, eles nunca tinham ouvido falar daqueles povos que ali estavam. Né? Esses povos não estavam figurados na Bíblia, não tinham sido descritos pelos filósofos gregos, nem romanos, não constituíam parte dos textos, né, da Antiguidade Clássica. E aí o que vai acontecer? Esses povos precisam ser representados de alguma maneira. E eles vão ser representados a partir de imagens que já circulavam no imaginário e também no imaginário e na cultura visual dos europeus, né? As gravuras que a gente vai ver a partir daqui a pouquinho, elas não necessariamente pretendiam representar a realidade americana, a realidade que os europeus encontraram aqui. Mas elas tentaram traduzir essa realidade, né, de forma que ela fosse compreensível para o público europeu. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que essas gravuras que vão ser realizadas a partir dos relatos de viagem às Américas, elas não foram realizadas nas Américas. Né? As grandes expedições do Colombo, do Vespúcio, não tinham desenhistas a bordo. Então, as imagens, elas eram reproduzidas por pessoas que estavam no continente europeu, que não tinham visto com seus próprios olhos aquilo que vinha sendo relatado. Então, eles precisavam traduzir, de uma certa maneira, os relatos orais, como eu falei para vocês, e os escritos, né, nas imagens. Então, como que a gente transforma, né, uma palavra em imagem, por exemplo?
eles vão buscar esse repertório medieval e da antiguidade para representar, então, os povos originários. E aí, como não havia nenhum modelo, não havia nenhum desenho elaborado em loco, né, eles precisavam buscar as referências para os povos americanos, né, em imagens de outras culturas, fossem ela a clássica, fosse uma imagem relativa à Bíblia, fosse uma imagem relativa aos contatos com os povos que viviam na Ásia, ou com os povos que viviam na África, daqueles que eles conheciam, né? O que vai acontecer é que dessa construção dessas imagens, os gravuristas e os desenhistas começam a introduzir na representação dos ameríndios, né, dos povos originários, algumas características e artefatos, né, europeus para figurar os povos originários. Porque era preciso traduzir também para o cotidiano europeu aquilo que se fazia aqui, né? De uma forma também de tornar familiar o outro, de tornar familiar o estranho, né? Enfim, então, vamos começar agora, já fiz essa grande introdução, espero que tenha ficado clara, mas a gente vai começar agora, então, como que esses povos vão aparecer, como é que eles começam a ser descritos e como é que começam, então, a ser então, representados. Um segundinho, por favor. Pronto, voltei, gente, desculpa. Bom, então, Cristóvão Colombo, todo mundo conhece a história, né? Chega às Américas. E aí, em 14 de março de 1493, ele chega em outubro, né, de 1492, e em 1493, em março de 93, ele manda uma carta de Portugal para os reis da Espanha, né, Isabel e Fernando. E ele manda essa carta é lida, ela é reproduzida por um duque que era muito amigo dele, e ele, em 19 de março, ou seja, 5 dias depois que chega a carta do Colombo, né, ele começa a escrever para os amigos dele sobre a novidade, né, e essa novidade, que é a chegada do Colombo, então, num outro espaço que Colombo achava que era a China, né, ela vai sendo difundida de uma maneira extremamente rápida, né? E a primeira impressão dessa carta que o Colombo envia para os reis católicos vai ser impressa em Barcelona. Então, veja só, a carta chega, né, à Espanha, e em Barcelona, no dia 1º de abril, ela é impressa, só que traduzida para o latim. Já procurando, né, o impressor dessa carta, já procurando uma audiência internacional, porque o latim era a língua dos estudiosos, dos doutos, então ele procurava atingir esse público, né? E essa primeira carta não tinha nenhuma ilustração, mas a gente teve 6 edições dessa carta, né? Entre 1493 e 1494. Então, essa notícia da chegada do Colombo às Américas, ela se espalha com uma rapidez absolutamente gigantesca, né? E ela é reproduzida em Paris, na Basileia, na Suíça, e em Antuérpia, na Bélgica, né? O Colombo descreveu os indígenas dessa maneira, vou ler para vocês. Os diários de sua primeira viagem. Então, todos os que vi eram jovens, nenhum com mais de 30 anos de idade, muito bem feitos, de corpos muito bonitos e cara muito boa. Os cabelos grossos, quase como pelo de rabo de cavalos e curtos, caem por cima das sobrancelhas, menos uns fios na nuca que mantém longos sem nunca cortar. É gente muito bonita. Os cabelos não são crespos, mas lisos e grossos, como cerdas de cavalo. E todos de rosto e cabeça bem mais largos que qualquer geração que tenha visto até agora, com olhos muito bonitos e nada pequenos. Todos, sem exceção, têm pernas bem torneadas e nenhum tem barriga, a não ser muito bem feita. O que vai acontecer é que, nesse período,
as cartas, não haviam direitos autorais, né? Então, as pessoas que imprimiam, elas faziam traduções, ou elas acrescentavam elementos nas cartas que não estavam escritos originalmente. Então, na primeira impressão, o que vai acontecer é que eles vão escrever assim na carta: os habitantes de todas as ilhas que vi vivem completamente nus, homens e mulheres, não conhecem o ferro e não têm armas, são bem construídos e de boa estatura. Enfim, e o tempo todo o Colombo, pode passar a próxima, por favor. O tempo todo o Colombo ressalta, não, Colombo. Não, tá certo, eu que pulei aqui, perdão, pode deixar, pode deixar. Bom, o tempo todo ele ressalta, então, essa beleza dos corpos indígenas, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é a primeira carta do Colombo impressa com uma imagem, que se chamou Insulis Inventes. Ela foi produzida na Basileia, na Suíça, ainda em 1493. É uma xilogravura, essa cópia que está aí está lá na Universidade de São Paulo, né? E aqui a gente vê a construção dessa imagem, do encontro. Então, aqui à direita, vocês veem o Colombo e um ajudante chegando de barquinho, né? Entregando alguns presentes para os indígenas, que estão nus, alguns um pouco receosos, que fogem, outro troca presentes com o próprio Colombo, como vocês podem ver aí, e abaixo a gente tem, então, essa galé, que seria o barco, né? Essa imagem foi montada, então, a partir de um repertório existente das viagens, por exemplo, do Marco Polo à China, né? O Colombo achava que ele tinha chegado à China, só que de uma outra maneira, e a gente percebe nas miniaturas, ou seja, nas imagens que acompanhavam as narrativas do Marco Polo, e aqui, então, a gente vê duas imagens, né? Em cima é o grande Khan recebendo os presentes da família Polo, e embaixo é um barquinho chegando numa das cidades, em Hormuz, né? Então, a gente percebe que essa primeira imagem que vai ser impressa, ela se baseia, de uma certa maneira, nessas imagens que vinham sendo projetadas na viagem do Marco Polo, né? E se vocês olharem bem o chapéu do grande Khan, que é esse que está sentado no trono, que tem essa viradinha para trás, né? E olharem o chapéu do Colombo e do colega dele na embarcação, eles estão fazendo uma associação, então, dessa troca de presentes entre o que seriam os reis, né? Então, no caso, o grande Khan e o rei espanhol, na figura do Colombo, e os indígenas e os europeus que chegariam, então, à China, né? Tiago, pode ser o próximo, por favor? Pulou, pode ir mais um, desculpa. Gente, perdão, é que eu mexi tanto nesses slides. Pronto. Aí o que vai acontecer? Dessa primeira imagem que vocês viram aí, vão surgir novas gravuras acompanhando as cartas do Colombo, né, que vão sendo impressas em vários lugares. A da esquerda foi expressa em Roma, e a da direita foi impressa em Florença. As duas trazem a figura do rei Fernando, né? E ele, vocês estão vendo a mãozinha dele, ele está falando para as 3 caravelas que estão embaixo para irem até as Américas, né? Enfim, o novo continente. E ali, lá nas duas imagens, vocês veem também que esses povos originários, aqui eles não estão trocando as presentes com o Colombo, mas eles estão fugindo. Eu queria chamar a atenção para essa imagem da direita, que foi produzida pelo Giuliano Dati, também em 1493. O Giuliano Dati, o que ele vai fazer? Ele vai, o Giuliano Dati vai traduzir a carta do Colombo para o italiano, e ele vai acrescentar trechos que não existiam originalmente na carta do Colombo. E um desses trechos que ele vai, então, colocar, que ele vai argumentar e vai aumentar, pode passar o próximo, Tiago, por favor?
é que ele vai trazer a imagem dos homens selvagens para a imagem dos indígenas, né? Porque o Colombo descreve, não entende que eles tinham outra forma, né? O Colombo vai descrever que eles não veneravam, né, a Virgem Maria nem o Cristo, que aparentemente não tinham nenhum rei, que aparentemente não tinham nenhuma estrutura social, porque ele não reconhecia, né, não reconhecia as estruturas sociais dos povos originários. Então, quando ele relata isso e o Dati lê a carta, ele associa, então, essa imagem, né, essa falta de conhecimento, então, das estruturas sociais dos povos originários, ele vai associar isso à imagem dos homens e mulheres selvagens, né, que também, enfim, não teriam nem lei, nem fé, nem rei, nem nada. E aí, o Dati escreve, na tradução dele, ele acrescenta que eles tinham cabelos e barbas muito ornadas. Só que o Colombo nunca falou, né, que os povos originários tinham barba, porque eles efetivamente não têm barba. Então, como vocês podem ver aí nessas duas imagens, a imagem da esquerda é da primeira carta, então ela é muito fidedigna à descrição do Colombo, mas na imagem da direita é muito ruim, as imagens da internet são muito ruins, então eu pus essas setinhas azuis para vocês verem. O Dati, a partir da escrita dele, o desenhista e o gravador, né, colocam essas barbas nos indígenas, né? Então, a gente fala que entre a percepção do descobridor, o Colombo, né, e a comunicação disso novo, porque era muito estranho para um europeu, uma pessoa um homem que não tem barba, né? Então já a alteridade já começa por aí, né? Então, nessas modificações que o Dati vai colocando, porque ele também não entende, né? Ele não viu, ele mesmo não consegue entender, né? Ele traz uma informação nova, ele acrescenta uma informação nova à descrição desses indígenas, né? E aí, o gravador, o desenhista, né, e depois o impressor, acabam seguindo também enfim, essa construção, né, dessa alteridade que não existia, a partir desse outro interno europeu que era o homem selvagem, né? Então, essas imagens do outro, né, dos povos originários nas Américas, elas não levavam em consideração a autópsia dessa nova realidade, né? Mas elas recorriam a reminiscências mentais, literárias, iconográficas, né, que vinculavam os europeus com o seu próprio passado. Então, eles passaram a integrar muitas fantasias, muitos medos, desejos europeus, né, essa percepção, a descrição dos habitantes. Tem um livro maravilhoso, né, do Sérgio Buarque de Holanda, que é o Raízes do Brasil. Vocês podiam ler, ele fala muito dessa vinda dos europeus e de todo esse imaginário que eles trazem junto com eles para as Américas, né? Essa imagem do homem selvagem, que foi, então, criada, né, ao longo desse momento pré-moderno, né, porque a gente hoje em dia chama a Idade Média também como sociedades pré-modernas, né, tirando um pouco aquela ideia que as pessoas equivocadamente acham que é um período das trevas, né, que não é nada disso. Esse imaginário que chega no século XV, ele não é oriundo somente desse período entre o século IV e o século XV, mas a gente tem, Visão do Paraíso, isso, obrigada, Roberto, não é Raízes do Brasil, Visão do Paraíso, perdão, que está vindo os chats aqui, né? Então, o que acontecia? Essa figura desse homem selvagem, dessa mulher selvagem, ela vai se transmutando, ela vem desde os faunos, né? E desde vários homens silvícolas, de várias lendas, e ela vai se transformando e vai aumentando, enfim, vai trazendo vários elementos até chegar a esse momento do século XV. E essas figuras do homem e da mulher selvagem tinham esses elementos que o europeu não podia tolerar. Mas não é que não podia tolerar, mas talvez fugisse àquela regra, né, na qual eles vinham sendo criados, enfim, né, você precisa respeitar a fé católica, todo mundo que não respeita a fé católica é visto como outro, né, você tem que respeitar aquela estrutura social.
enfim, né? Você tem que ter uma regulação, né, dos seus sentidos, sejam eles da glutonia, sejam eles da luxúria, né? Isso tudo o homem e a mulher selvagem não respeitavam, eles eram glutões, né? Eles faziam amor livre, enfim, era tudo aquilo que os europeus não podiam se permitir. Mas havia também uma, como é que a gente pode falar isso? Uma admiração, né? Porque os homens selvagens podiam fazer coisas que os europeus não faziam. Bom, então, a gente não pode falar que essa operação, né, de assimilação do homem selvagem com o indígena fosse uma operação só do Giuliano Dati e dos seus gravadores, né? Porque a gente tem toda uma cultura mergulhada nesse universo mental, né, por séculos e séculos, né? Então, mesmo que, nesse momento, eles desenhassem... os gravadores desenhassem um indígena, né, com esses novos elementos que vinham sendo narrados nas cartas, é possível que o público não conseguisse assimilar, porque eles precisavam criar a ideia dessa alteridade comparando com aquilo que eles conheciam. Bom, o Colombo, quando ele escreve as suas cartas, né, o Colombo vem várias vezes à América, né, então eu falei de uma das cartas só, mas quando ele vai escrevendo seus relatos, né, e ele tem lá o seu caderno, né, ele procura mostrar esse outro que ele encontra de uma forma familiar. Então, ele vai traçando analogias entre os europeus e os comerciantes frente aos nativos, né? E os gravadores, eles começam a fazer esse mesmo tipo de operação, né? Quando, em seguida, né, um pouco tempo depois, o Américo Vespúcio chega às Américas, né, ele faz exatamente o contrário. Em primeiro lugar, ele sabe que ele chegou num novo continente. Ele tem essa consciência, né, ao contrário do Colombo, que só na última viagem vai se dar conta que ele não está nas Índias ou na China, né, mas que ele está num novo continente. O Vespúcio não, quando chega ele já sabe que é um outro território, um outro continente não conhecido, né? E ele vai fazer o quê? Ele enfatiza o costume dos nativos. Ele vai chamar atenção para esses costumes variados e diversos, e ele não deixa espaço para aquele familiar. Por favor, Tiago, próximo slide. Então, o que ele vai falar? Ele vai ressaltar alguns aspectos que a mente dos europeus eram muito chocantes, né? Então, ele vai falar ele chama atenção, de uma certa maneira, a persistência do homem selvagem, né? Essa é a primeira imagem, essa é uma das primeiras imagens que saem junto com as cartas do Vespúcio. Ela foi produzida em Augsburg, então a Alemanha é um dos grandes lugares de produção dessas imagens também, em 1505, né? E ela é uma das primeiras imagens que vai tentar apresentar aquilo que o Vespúcio está falando sobre os povos originários, né? Então, o Vespúcio descreve os tupinambás, ele chama atenção para a persistência dos homens selvagens, mas, ao mesmo tempo, o gravador dessa imagem traz outros elementos para tentar familiarizar, entre aspas, a representação desses indígenas com elementos europeus. Então, ao descrever os rituais antropofágicos, o gravador dessa imagem, ele vai trazer para a ideia, né, dessa cozinha, a partir, então, do ritual antropofágico, ou seja, depois do ritual em que a vítima morre, e eles vão, então, comer, né, o corpo dessa vítima, que tem todo um significado. Então, dependendo do lugar que você, dependendo do pedaço do corpo, digamos assim, que aquele indígena insere, ele está trazendo para dentro de si elementos que ele reconhece, né, no seu rival que foi, então, sacrificado, né? É uma forma de você ingerir,
de uma certa maneira, os elementos positivos do seu rival. Né? Então, quando talvez a Ilana, que esteja aqui conversando com a gente, possa trazer mais questões sobre isso, né? Mas quando esse gravador, então, vai fazer essa imagem, né, ele já desmembrou esses corpos, então a gente vê pedaços de corpos aqui pendurados, as caravelas estão lá atrás, né? Nós temos aqui os indígenas que conversam entre si. Eles não estão mais completamente nus, mas eles tentam trazer, esse gravador tenta trazer alguns elementos que foram descritos pelo Vespúcio para identificar esses indígenas, né? Então, as penas são uma das primeiras representações que chamam a atenção desses europeus para a representação dos povos originários, e aí os gravadores colocam penas em todos os lugares, né? Claro, a gente sabe, né, os povos originários fazem uso das penas como uma forma de ornamentação e distinção, mas aqui os europeus colocam as penas como saias, né? Na minha cabeça, isso é um pouco uma releitura também da vestimenta dos soldados romanos, que tem um tipo de uma saia, mas isso nunca ninguém falou, tá, gente? Sou eu que falo isso. E aí vocês veem que as pessoas estão comendo, né, as partes desse corpo que já foi desmembrado, e só que eles penduram partes desse corpo de uma maneira como os europeus penduravam os seus alimentos na Europa, né, os seus embutidos, como uma forma de preservação daquele alimento. Então, essa culinária, né, essa forma de consumo desse corpo desmembrado vai ser assimilada a partir, né, da cozinha europeia. Então, em algumas imagens, a gente vê indígenas com machados de metal. Não existia esse tipo de instrumento nas Américas até a chegada dos europeus, né? Então, é uma nova tradução desses povos originários a partir de elementos europeus. Vamos para o próximo, por favor, próximo slide. E aí, o que vai acontecer, né? Outras imagens vão sendo impressas junto com as cartas do Vespúcio. E há uma série de imagens que vai ser produzida, como essa que vocês estão vendo aí, que vão recuperar de uma certa maneira parte daquela ideária dos homens e das mulheres selvagens, parte de um mundo endêmico, ou seja, do Éden, porque a descrição, então, das Américas, né, pelos relatos de viagem, mostra essa natureza selvagem, essa natureza original, né, que não é mexida pelo homem, enfim, com a sua fauna e a flora. Então, toda digamos assim, todo o encantamento, né, por essa fauna e pela flora desconhecida vai sendo, então, narrada, e, de uma certa maneira, ela vai sendo, em alguns relatos, comparadas, então, ao paraíso terrestre, né? E é essa imagem, junto com um pouquinho dos homens e mulheres selvagens, que vai começar a ser impressa com enfim, com esses povos originários, né? Porque é disso que essas imagens estão falando. Então, essa gravura que vocês estão vendo aí, ela é produzida em 1505, né? É uma xilogravura, ou seja, a matriz é uma matriz em madeira, e é muito interessante porque nos relatos do Vespúcio, nas imagens que acompanham, os gravadores, eles já eliminam a presença dos conquistadores e dos reis. Então, a gente viu na imagem anterior as caravelas lá no fundo, nas imagens do Colombo, o rei está presente, é ele quem manda, ele que aponta a ação para que o Colombo chegue, que vá descobrir, né? Mas aqui não, essas figuras somem. Então, são os homens e mulheres que são retratados, que são o centro dessa imagem, né? O que é interessante é que essa imagem que vocês estão vendo aí é uma releitura de várias outras imagens de Adão e Eva no jardim, né, no paraíso, antes da queda. Então, Adão e Eva estão sempre nus, a representação do paraíso terrestre vem dada pelas árvores, né? E o gravador dessa imagem
o gravador dessa imagem traz essa ideia endêmica, né, do paraíso terrestre, mistura com a imagem dos homens selvagens, e essa agressividade, né, essa selvageria, digamos assim, ela é representada na figura desse homem, que está bradando as suas flechas, né? Os tacapes indígenas, as armas indígenas, elas chamam muita atenção dos europeus, sejam aquelas que são utilizadas nos rituais antropofágicos, né? Ou sejam aquelas como arco e flecha. Né? Então, esse homem indígena que está nu, ele brada as suas flechas, né? Mas ele está mostrando essa sensualidade para essa mulher, que é uma Vênus, né? Uma releitura de uma Vênus com essa cabeleira muito solta, encaracolada, né? Ela toca o seu mamilo, então há uma sensualidade gigantesca, né? Entre essas duas figuras que aí estão. Só que eles não têm pelos no corpo. Essas achuras que vocês veem são achuras para mostrar a volumetria desses corpos, porque como o Vespúcio e o Colombo relataram, eles reconhecem uma beleza nos corpos dos indígenas que eles não tinham visto na Europa, né? Então, há essa necessidade da demonstração, então, desses corpos muito bonitos, né? E o próximo, por favor, então, Thiago. O que vai acontecer? As cartas do Américo Vespúcio, assim como as cartas do Colombo, são impressas de uma maneira muito rápida, elas se difundem, né? Essa outra imagem que vocês estão vendo aí surge 2 anos depois daquela primeira. E eu queria chamar a atenção, porque essa imagem, a gente sabe o nome do artista que a gravou, né? E ela foi gravada por um artista alemão chamado Hans Burgkmair, que para mim é uma figura importantíssima na Alemanha desse início do século XVI, né? Todo mundo fala do Dürer, mas o Burgkmair foi uma figura muito, muito, muito importante também, né? O Burgkmair, ele tinha uma rede social e uma rede de contatos muito grande, então ele fez muitos trabalhos para diversos comitês, digamos assim, né? O que o Burgkmair vai fazer? Ele vai ilustrar essa carta, que chamava de Mundos Novos, né? Então, já começa a se chamar as Américas de Mundos Novos. E aí ele vai mostrar nessa carta, né, ele começa a construir outra imagem, né, do indígena, muito diferente daquela carta que a gente viu do Colombo. Então, novamente aqui, né, na esquerda, essa carta tem 3 imagens, à esquerda a gente vê de novo, né, esses homens, esses indígenas guerreando, vejam que eles não têm nenhum adereço mais reconhecível, tirando o arco e flecha, mostra um pouco as guerras entre os indígenas, né? E embaixo mostram as mulheres indígenas com esses corpos bonitos, né? Com essas cabeleiras, os seios à mostra, então os seios indígenas, eles são fruto de várias imagens, sobre as mulheres indígenas. Depois tem uma autora que vai fazer uma relação entre esses seios pendentes, né, das indígenas, e mais tarde, quando então vai sendo construída uma imagem negativa dos indígenas, ela diz que parte dessas imagens negativas são construídas a partir do seio pendente, que levaria a uma conexão com as imagens das bruxas, né? Então, o que acontece? Mas vejam que elas também têm as suas armas, né? Elas são mulheres sensuais, mas elas são mulheres guerreiras também. Então, uma tem arco e flecha, e a outra tem um tacape. Essa seria a representação do tacape que os indígenas usavam para os seus rituais antropofágicos, né? De todas as armas, talvez essa seja a mais simbólica, digamos assim, na construção, então, enfim, desse imaginário, né? E a figura da direita, eu acho ela maravilhosa, porque ela tenta, né, o Burgkmair tenta aqui criar
a hierarquia entre os povos europeus e os indígenas. E qual é o artifício que ele faz isso, né? Em primeiro lugar, a gente vê, né, na parte da direita, a gente vê um rei e um casal, provavelmente seus súditos, né? Mas aqui a gente tem a representação da autoridade, né? Ou seja, dessa estrutura social europeia. As pessoas estão vestidas, que é outra forma de atributo e de hierarquia social. A gente sabe que as vestimentas são uma forma de distinção social, né? E aí, caído para a esquerda, a gente tem um casal de indígenas que estão nus, não tem a representação da autoridade, e eles também se encontram nesse paraíso. Então, o Burkmair vai criando uma imagem desses povos indígenas, sempre tentando trazer outros elementos, né? E aí, eu queria mostrar, quer dizer, essas imagens, como vocês podem ver, elas são muito similares. Então, o que acontecia? Os gravadores, os desenhistas, eles se aproveitavam de imagens, né, que faziam sucesso, que eles já tinham desenhado, para criar novas gravuras. Não existia essa ideia de originalidade. Então, cada imagem nova tem que ser diferente da anterior. Não. Né? Então, o que acontece? Esses mesmos elementos vão se repetindo entre uma imagem e outras. Eles só mudam, algumas questões mudam, mas geralmente são imagens muito parecidas, né? Tiago, próximo, por favor. Aí o que vai acontecer? Vai ter uma outra carta do Vespúcio, impressa também na Alemanha, na cidade de Estrasburgo, né? Estrasburgo é uma cidade que sempre ficou muito na fronteira entre a Alemanha e a França, mas nesse período ela era alemã. E essa carta vai narrar um episódio em que o marinheiro do Vespúcio ele vai tentar contato com os indígenas, essa história é verídica, né? Ele vai tentar entrar em contato com os indígenas, e aí ele é, de uma certa maneira, iludido, que os indígenas, então, entrariam em contato com ele de forma amistosa, e ele é atraído, então, por uma série de mulheres, ele acaba sendo morto, e depois ele acaba sendo, enfim, consumido num ritual antropofágico, né? Então, essa carta relata esse episódio muito chocante, né? Porque não é um ritual antropofágico entre tribos de povos originários, mas é, então, um ritual antropofágico com um elemento da equipe do Vespúcio, né? Um europeu. Então, o que vai acontecer? Isso choca demais, né? Seja, enfim, os europeus, seja o público, né? Esse público que compra as gravuras, vão pensar que eles estão ávidos por novidades, né? Isso aqui é uma novidade imensa na Europa, né? Quem são essas pessoas? Eu quero saber mais, né? Então, essas gravuras, elas circulam paralelamente com os relatos, os marinheiros, com os objetos que chegam, né? Então, os marinheiros levam muita coisa para a Europa, enfim, a gente sabe que alguns indígenas foram também para a Europa, enfim, né? Então, esse relato, né, desse momento, ele é muito, enfim, faz um sucesso tremendo. E aí a gente tem, né, uma nova forma de representação desses indígenas. Aqui não são usadas matrizes anteriores, quer dizer, se cria uma matriz nova. Eu trouxe só duas para vocês. Na primeira imagem, então, é o marinheiro lá fazendo contato, e nessa imagem da esquerda, que é a segunda imagem, vocês veem, né, as mulheres conversando, 3 mulheres conversando com esse marinheiro. Não deixa de ser uma representação das 3 graças, né, que é uma forma, uma alegoria muito bonita, que vem sendo reproduzida muito no Renascimento. Então, a gente tem 3 graças aqui indígenas, e vejam que já os contrastes já aparecem aí, né? Então, ele está vestido, as mulheres estão nuas, e à esquerda vem uma indígena com um tacape na mão. É interessante que é ela quem
que desfere o golpe, não é um guerreiro, mas é uma mulher, né? Isso também acaba gerando um desconforto, né? Porque numa sociedade muito hierarquizada, há uma preponderância, né, das atitudes femininas, enfim, né, há essa iniciativa da mulher, né? Então, ela mata ele, a gente não vê, né, enfim, nada desse desmembramento. Lá no fundo, nós temos os indígenas conversando entre si, enfim, enquanto tem essa cena que para os europeus ela é muito agressiva embaixo, mas em cima aparece uma cena do cotidiano. Eles tentam, e aí a gente vê um dos indígenas entrando no que seria a sua casa, que os europeus não conseguem entender como é a construção dessas casas, a gente vê isso do lado direito, né? E aí essas indígenas, né, elas acabam, enfim, esses indígenas, essa habitação indígena também não dá para entender como é que é isso, como é que funciona, então elas parecem ou uma caverna, então a caverna já dá por si só a ideia de que eles são atrasados, pessoas das cavernas, mas a figura da direita, então, existe essa forma, parece um iglu, né? E essa outra forma, não sei, retangular, enfim. Mas prestem atenção nesses corpos, né? São corpos muito bonitos, são uma representação da figura humana, né, europeia, né? Esses cabelos maravilhosos, né? Tem um tanto de Botticelli, tem um tanto de Dürer. Então, são Vênus que a gente está vendo aí, são Vênus e são Atenas, são mulheres guerreiras. Então, assim, essas figuras, elas vão se mesclando, né? Então, e aí a direita, quer dizer, essa ideia de tentar mostrar um cotidiano, né? Mas, enfim, um cotidiano um pouco estranho, né, para o europeu. Lá em cima tem, então, esse ritual do desmembramento do corpo, mas que, como eu falei para vocês, os indígenas não tinham machados quando os europeus chegaram, não existia esse metal, dessa forma como é representado, né? Tinham outros instrumentos de corte. Ele está desmembrando como se estivesse desmembrando um animal, né? Enfim, então é uma representação da culinária e da cozinha europeia, lá ao fundo, e aqui embaixo a gente vê à esquerda a mulher com a criança no corpo, no colo, e o homem com ela, então, de novo, aquela representação da família selvagem, quer dizer, da mesma maneira, a representação das famílias indígenas, né? Só que à direita deles tem um homem urinando, né? Então, são imagens muito dúbias, né? Porque essa questão do homem urinando fugia, então, a todo um sistema que vinha sendo desenvolvido já há séculos, né, desse controle dos fluidos corporais. Você não pode urinar na frente das pessoas, você não pode defecar na frente das pessoas. A gente está num momento em que aquele grande pensador Norbert Elias vai falar sobre o processo civilizatório, né, a sociedade de corte, então as novas formas que as pessoas precisam ter para se comportar coletivamente, né? Então, esse homem urinando, ele é muito agressivo, né? Então, mas você tem essa falta de civilidade ao lado da família, né? Que seria uma família harmoniosa, enfim. Então, bom, o que vai acontecer, né, é que a quantidade de impressos que são produzidos sobre as descobertas, né, elas levam o público e os impressores a um grau de euforia, né? Então, produzir gravuras sobre os povos originários, né, sobre o novo mundo, era um negócio muito lucrativo, né? E aí, junto a isso, surge uma série de outros elementos que vão sendo utilizados para descrever, então, esses povos originários, enfim, essa fauna, essa flora, né? E aí os europeus vão se voltar para a cosmografia. Como é que eles vão explicar, então, né, esse novo mundo? Em primeiro lugar, a América não existia nem na Bíblia, nem nos relatos dos antigos greco-romanos, não existia na geografia conhecida. O mundo era dividido em 3 continentes só, conhecidos, então, Europa, Ásia e África,
né? Os mapas, eles representavam até esse momento somente esses 3 continentes conhecidos, né? Por isso, então, que o nome América recebe esse mundos novos, porque não existia no conhecimento europeu. Em 1507, o Martin Waldseemüller, que era um monge, vai fazer um mapa e vai descrever, então, a América como uma entidade geográfica distinta, né? Por isso que as Américas recebem o nome de América, a partir do Américo Vespúcio, né? E quando o Martin Waldseemüller acaba descobrindo que não foi o Vespúcio que descobriu a América, né, que chegou às Américas em primeiro lugar, foi o Colombo, não tinha como voltar atrás, porque todo mundo já chamava o continente como América, né? Em 1519, ocorre uma coisa muito importante, que é a conquista do México, né? Então, nós temos outros povos originários sendo conhecidos e que começam a ser representados, eu não vou falar deles aqui, né? E em 1522, há a circunnavegação do mundo, ou seja, esses europeus, eles ampliam cada vez mais o contato com outros povos não europeus, né? O que vai acontecer é que esses outros povos não europeus, não os mexicanos, não os astecas, né, mas os povos da Índia e da África subsaariana, começam a povoar também essas gravuras e relatos de viagens. E a gente vai ver que o que vai acontecer é que é uma mescla entre os povos originários americanos com outros povos originários, como a gente vai ver mais para frente. Bom, só que o que vai acontecer é que o exotismo, né? O exotismo desculpa, não é, vamos chamar, como é que chama? Não é mais ameríndios, Ilana. Então, enfim, a gente ainda tem que se, como é que fala? Controlar, né? Tem que mudar o vocabulário. Bom, não há consenso, tá bom, obrigada. Então, o que vai acontecer? A representação desses povos não europeus, ela é muito permeada pelo exotismo. Então, a gente viu, em parte, dos povos originários das Américas, né? Mas a gente vai ver que também, em outros, também, esse exotismo, ele está presente, né? O que é interessante é que nem sempre essas imagens conseguem se ater, né, as singularidades etnográficas ou apreciação geográfica de cada um dos povos representados, né? Bom, junto a tudo isso, a gente tem que pensar que lá na Alemanha existem 2 famílias muito importantes que financiam essas viagens pelos, enfim, de exploração por outras terras. Tiago, você pode passar o próximo, por favor? Em 1505, 1506, ou seja, no mesmo momento em que aquelas cartas do Vespúcio estão sendo impressas, né, o Balthasar Springer, que também é conhecido como Sprenger, ele vai para a África, para a Península Arábica e para as Índias Orientais, né, para o Sudeste Asiático. Em 1508, ou seja, 2 anos depois, ele publica o seu relato de viagem com só 15 páginas, o que já é bastante para aquele período. E em 1509, ou seja, 1 ano depois, ele reimprime uma nova impressão, só que dessa vez com 30 páginas, né? Então, ele traz vários relatos dessas regiões que ele visitou, dos povos que ele conheceu, mas o Springer, ao contrário do Colombo e do Vespúcio, né, ele era um homem de negócio, né? Ele traz, ele não atrela muito esse imaginário, né, edênico, enfim, ele procura descrever aqueles povos de uma maneira, da maneira melhor possível que ele consegue, né, com as suas próprias observações. Então, ele não faz essa transferência desses imaginários que a gente ainda vê no Vespúcio, né? Não traz a referência a Adão e Eva, a esse mito edênico, nada disso, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai chamar o Hans Burgkmair, né?
para fazer os desenhos que acompanham, então, o seu relato. E aí, o que vai acontecer? Ao contrário também do... desculpa, gente, estou desligando aqui o celular. Ao contrário das cartas do Vespúcio e do Colombo, o Burkmair faz os desenhos, faz as gravuras, a partir dos desenhos que o Springer faz em loco. Então, aqui a gente tem um tipo de representação, né, dos povos desses lugares onde ele esteve, um pouco mais atentas, então, às fisionomias, né, às formas das roupas, de uma certa maneira, aos penteados, né? Então, Tiago, próximo, por favor. Né? O que o Burkmair vai fazer, né? A partir dos desenhos do Springer? Ele vai, então, representar os povos da África. Então, aqui à esquerda, vocês têm, aqui nessa imagem, vocês têm duas representações de dois momentos diferentes, um na Guiné e outro em Alago. Não sei que região é essa da África, porque, desculpem, não estudo África, então eu tenho um pouco de dificuldade de dizer que lugares são, mas provavelmente é da África do leste da África, né, como a gente viu naquele mapa. Enfim. Então, veja, ele reproduz, o próprio Springer traz de uma certa maneira, né, e o Burkmair, algumas imagens do cotidiano, então, a construção dessas famílias, então, há sempre uma necessidade de mostrar essa construção familiar desses povos não europeus. E aqui a gente tem à esquerda, de novo, né, aquele homem com as suas armas e a mulher com a criança no colo. E à direita, eles estão nus, e à direita a gente tem essa outra representação de um casal com a sua criança, com o seu filho, e eles estão cobertos com peles de animais. Então, há uma representação dessa indumentária diferente daquela que a gente tem dos indígenas, né, em que eles usam as penas como uma forma de, enfim, de representação e de identidade dos indígenas. Agora, as penas, elas eram fabulosas, né? Então, as penas, quando elas chegam às Américas, sejam das Índias, do Sudeste Asiático, ou seja, do continente americano, elas surpreendem os europeus, né? O próprio Dürer tinha uma coleção de penas. Então, representar os indígenas com aquela pena também era uma forma de dar criar valorização para aquela figura, né? Porque as penas realmente elas são impressionantes, né? Então, o que o Burkmair vai fazer, né? Ele vai criar, né? Ele vai traduzir de uma certa maneira os desenhos em loco, né? Existe uma fascinação pela aparência desses povos também. Eles procuram transmitir, né, as características singulares desses povos, então a nudez ou a vestimenta pelas peles de animais, né, com uma concepção europeia de representação da forma humana. Então, a gente tem aqui também corpos muito bem delineados, né, corpos de frente e de costas, como a gente tem nos indígenas também, e eles estão nas posturas de contraposto, enfim, quer dizer, são corpos que representam, têm essa representação europeia por trás da concepção. Pode passar o próximo também, por favor, Thiago? E aí, quando o Springer vai para Cochin, Cochin fica na Índia, né? Quando ele vai para lá, ele representa o rei, ele tenta mostrar como é esse rei de Cochin. E ele vai fazer uma série de gravuras, né, em que ele vai mostrar, então, os povos que são governados, então, pelo rei de Cochin. E aqui a gente vê, então, parte dessa gravura. Vejam que são os corpos, sempre essa demonstração dos corpos, mas aqui são corpos muito musculosos,
Os homens estão usando as suas armas, então vejam que, quando a gente pensa na Índia, a gente sabe que os hindus, né, e as pessoas, os vários povos que vivem na Índia, eles se vestem, eles têm uma vestimenta muito colorida, feita com algodão. O algodão é um tecido que vai encantar os europeus, né? E é um tecido que vai baratear a produção, então, das vestimentas na Europa. E a gente vê que ambos, tanto o Sprenger quanto o Burkmair, resolvem não vestir essas pessoas. E aqui a gente vê uma reprodução, né, das atitudes dos povos originários das Américas, né? Então, eles usam arco e flecha de novo, e eles usam uma forma de tacape, existe uma forma de escudo, como vocês podem ver. Os cabelos são compridos, mas eles são mais lisos, lembra um pouco as primeiras imagens do Colombo, não é aquele cabelo ondulado, a la Botticelli, as Vênus ou Dürer, né? A gente tem uma tentativa de mostrar a fauna e a flora. Nessa árvore, no meio, né, tem o ano da produção, 1511, e pode passar o próximo, por favor, Tiago? E aí, o rei de Cochin, então, é mostrado sendo carregado pelos seus súditos em cima de uma madeira. Ele não é carregado num trono, mas existe uma tentativa de mostrar essa autoridade, né? Ele numa posição mais alta, então também nessa leitura das hierarquias, né? E vejam que as pessoas aqui estão parcialmente vestidas, com alguns panos em volta dos genitais, o rei vai sendo anunciado por esses músicos, né? Então, também tem uma leitura europeia dessa produção, dessa procissão, digamos assim, desse rei, né, na Índia. O próximo, por favor. Estou mostrando isso é uma corte europeia, né? E aí, um outro relato de viagem que eu gosto muito de mostrar para vocês é de um italiano agora, chamado Ludovico Vartema, que entre 1502 e 1508, né, ele viaja pelo Egito, pela Síria, pela Arábia, pela Índia, Malaca, Sumatra, Ilhas Molucas e Java. Ou seja, ele passeia pelas novas, as novas possessões, né, que acabam sendo as novas possessões europeias, e a viagem dele é publicada chamando o Itinerário de Ludovico de Vartema, Bolognese porque ele nasceu em Bolonha, e vai se chamar, quer dizer, ele vai ser publicado em Augsburg, então a gente está falando dessa região alemã, agora em 1515, e uma outra pessoa importantíssima que vai fazer o desenho é um artista chamado Jörg Breu, que vai fazer o quê? Vai reciclar alguns elementos iconográficos. Então, essa imagem pequenininha no meio é aquela imagem, primeira imagem do Froschauer, que vai acompanhar a gravura do Vespúcio, né? E ele vai tentar fazer o quê? Recuperar imagens daquela imagem do Vespúcio para representar o pessoal que está em Sumatra, né? Então, a gente vê, à esquerda é a imagem que é publicada, então, do povo de Sumatra. Então, a gente vê, são 4 homens, vocês estão percebendo, né? À esquerda e à direita são 2 homens que são típicos indígenas daquelas gravuras que nós vimos. Eles têm a saia mais ou menos de pena, eles têm penas na cabeça, eles têm penas ornando os antebraços, né? O segundo homem da direita para a esquerda está usando um tipo de um tacape. Então, o que o Breu faz? Ele recicla as imagens dos indígenas que foram representados na carta do Vespúcio, e essa mesma imagem, né, ou seja, representando as pessoas de Sumatra a partir, né, dos indígenas do Vespúcio, essa imagem vai ser reapropriada e impressa num dos relatos do Randstad, né, que é uma das figuras todo mundo estuda, né, enfim, aquele alemão que vem para
o Brasil, ele é quase, então, ele vive entre os indígenas, ele é enfim, preso, né? Ele seria, então, sacrificado num ritual antropofágico, mas ele consegue sobreviver, e quando ele chega à Alemanha, ele publica o seu relato e traz imagens. E uma das imagens que vai ser impressa é exatamente essa do povo de Sumatra. Então, aqui no Brasil, a gente vê essa imagem em todos os lugares como sendo do relato do Randstad, mas ninguém explica que, na verdade, é uma imagem que tenta trazer outros povos, né, para a configuração desse outro não europeu. Então, vejam que esse imaginário, o próximo, por favor, esse imaginário, né, esse novo imaginário que vai sendo criado a partir dessas grandes navegações e dessas gravuras, ele vai agora misturando elementos de diversos povos não europeus, né? E essas imagens, então, elas vão agradar também às cortes. E tem uma figura muito importante, que se chama Maximiliano I, né? Que é o imperador do Sacro Império Romano Germânico, e que ele é o grande imperador do mundo, né? Então, ele é da família dos Habsburgos. Os Habsburgos dominam uma parte gigantesca da Europa, né? Ele detém, de uma certa maneira, também a Espanha, né? E ele vai, então, chamar, vai chamar o Dürer para ser seu pintor, o Breuil, que a gente viu, Georg Breuil, e o Burckmair, né? Então, ele chama esses autores, esses artistas, para produzir uma série de pinturas e de coisas para ele, né? E, numa das viagens do Dürer para falar com o Maximiliano I, ele vê na corte, em Bruxelas, alguns artefatos que tinham chegado junto, alguns artefatos tupinambás, né? Então, o que vai fazer? O Dürer vai incorporar, de uma certa maneira, parte desses artefatos que ele vê, mas que ele também não entende muito bem a função deles, né? São artefatos desconstituídos das suas funções originais, né? Como são os nossos artefatos nos museus. Então, o que ele vai fazer, né? Ele vai tentar mostrar, ele incorpora, ele se encanta com as penas também que chegam, e ele incorpora parte dessa visualidade desses artefatos tupinambás na produção de algumas imagens para o Maximiliano. Então, o Maximiliano, ele encomenda esse livro de horas, que é esse livro que está à direita para vocês, né? E no Salmo 24, onde se lê, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E vocês vão ver, está muito clarinho, mas vocês conseguem ver à direita a representação, uma tentativa de representação dos tupinambás. Então, é como se o Maximiliano, né, fosse realmente o dono do mundo todo, e os tupinambás, um dos povos que fariam parte, então, desse mundo por ele governado. Não tem imagem melhor, porque é praticamente um desenho, mas a gente vê o que seria esse homem, esse tupinambá, né, em cima de um escudo muito esquisito, porque ele está desconfigurado, essa saia, e uma tentativa do tacape, né? Então, vejam que essa imagem no livro de horas dialoga com a imagem do Ludovico Vartema de Sumatra. Então, vejam, né? É uma circulação de imagens para todos os lugares, né? E aí, para já começar aí para o final, né? Pode passar o próximo, Thiago, por favor? O que vai acontecer é que o Maximiliano I, então, ele vai chamar à sua corte o Hans Burckmair, o Dürer, o mestre do Dürer, o Albrecht Altdorfer, e o Georg Breuil, né? Todos eles estão trabalhando em Augsburg ou Nuremberg, então eles têm muitos contatos entre eles, essas imagens circulam, mas num determinado momento eles estão todos juntos produzindo um complexo programa iconográfico, né? Para glorificar, então, o Sacro Imperador Romano-Germânico, que é Maximiliano I. E ele vai, então, construir
ele vai encomendar uma série de gravuras absolutamente gigantescas. Uma delas é o Triunfo de Maximiliano, né? É uma gravura imensa, que tem quase 4 metros de altura, então ela é formada por várias gravuras que vão se juntando, né? E ele vai, então, eles vão criar uma grande, a partir, então, lá do rei de Coxim, eles vão criar um imenso desfile, né, para o Maximiliano I, né? O exotismo, ele perpassa todas essas imagens, e o exotismo ele é muito mais forte, então, do que as singularidades ou a precisão geográfica, porque eles colocam na mesma procissão os povos da África, das Américas e do Sudeste Asiático, né? Em 1516, então, o Burckmeier realiza, né, esse povo de Calicut, que é esse que vocês estão vendo aí, uma das imagens, né? E esse condutor de elefante, na placa que ele está segurando, tem os dizeres: o imperador, em seu orgulho guerreiro, conquista de nações em toda parte, trouxe sobre nosso jugo do império o povo distante de Calicut. Calicut, que é Coxim, é um nome que vai servir para denominar absolutamente uma gama variada de povos originários. Então, serve tanto para os povos do Sudeste Asiático, como os povos da Ásia, como os povos da África, como, enfim, os povos das Américas, né? O próximo, por favor, Thiago. E aí, num desses momentos, né, numa dessas gravuras, esse é, então, a procissão. Essa gravura, essa que vocês estão vendo aí, ela não foi impressa no momento ela é uma gravura posterior, a partir, então, daquelas do século XVI, né? E a gente vê diferentes etnias no mesmo lugar. Então, a gente tem os indígenas, né? Aqui à esquerda, vocês podem ver, tem um indígena com a saia de pena e o cocar de pena. Do lado tem uma outra pessoa, depois tem uma mulher com uma criança no colo, atrás deles tem outra indígena, e aí, conforme vocês vão indo do centro para a direita, há uma mescla entre os povos originários do Sudeste Asiático, de novo, sem roupa, junto com aqueles povos das Áfricas, né, que o Sprenger havia visto, e a gente reconhece, então, esses povos por essa pele de animais, e o homem da direita é aquele que foi representado, né? Acho que eu tenho mais um, Thiago, deixa eu ver. Então, aqui é a colagem dessas 3 gravuras, que vai, então, tentar mostrar, né, esses povos que faziam parte, então, enfim, dessa procissão do Maximiliano I, e que, enfim, são gravuras que compunham, então, esse arco do triunfo. Eu acho que mais uma, não sei se tem mais um. Acho que acabou. Acabou, acho que não tem. professora. Então, acho que você pode fechar, por favor, a apresentação. Então, só para encerrar, né, essa construção da América, né, eu fui um pouquinho mais para lá, a gente podia se ater mais às gravuras, enfim, desses 3 artistas, né, o Dürer, o Breuer e o Burckmeier, mas é muita coisa, né? A construção, eu escrevi um artigo junto com o professor René Lomes Gomes, que está lá no Academia Pompidou, e a gente faz um trabalho gigantesco, então, um levantamento dessas primeiras imagens dos indígenas em outros suportes, em mapas, etc. e tal, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui são alguns paralelos, então, que vão sendo construídos entre, né, os indígenas e vários outros mitos que vieram junto com os europeus, mas também como esses paralelos, como os indígenas também servem para criar paralelos com outros povos de outros lugares, né? Então, o que a gente precisa pensar, né, que nesses primeiros anos, a gente está falando aqui dos primeiros 20 anos, né, 20, 30 anos da chegada dos europeus, então, às Américas, né,
Os paralelos foram feitos com os mitos edênicos, do homem selvagem, né, a partir dos códigos sociais de comportamento, né, que colocavam em jogo os próprios códigos de comportamento, fossem eles a partir do vestimenta ou da antropofagia, né, e como que esses artistas, principalmente em Augsburg, né, eles vão criando os estereótipos a partir dos indígenas, né, a partir também de objetos descontextualizados seus original, né? Então, o que a gente vai ter são novas combinações de elementos que vão se entremeando, né? E que vão criando as representações, né, dos povos originários, também das Áfricas e das Índias orientais, né? Então, era isso que eu queria falar. 8h30, Cris, 1h30 de apresentação. Me diz. Obrigada, Flávia, muito obrigada pela essa excelente apresentação. Eu vou passar aqui, tem aqui alguns comentários, algumas perguntas. A professora Ilana te pergunta, a antropofagia foi também projetada em outros povos? Olha, a antropofagia, ela foi projetada em outros povos antes das grandes navegações. Então, já se projetavam esse consumo da carne humana para os povos que viviam na Ásia. Então, o próprio Colombo relata um pouco, Marco Polo, né? Ele traz alguns relatos de antropofagia, e uma das formas de criar alteridade para os povos do Extremo Oriente, a gente está falando aqui dos mongóis, né? Seria também uma forma dessa antropofagia. Então, tem imagens, não me lembro se é exatamente nos relatos do Marco Polo, ou de outros que circulavam junto com o Marco Polo, como o do Odorico Pordenone, em que há imagens, né, dos mongóis comendo partes do corpo humano, e é a mesma representação, é a cozinha, a culinária europeia, né, então esses corpos pendurados, enfim, é exatamente a mesma coisa. Agora, na época moderna, não sei te dizer, Ilana. Uhum. Eu vou ler aqui. Obrigada. Eu não sei, desculpa. Eu vou ler aqui um outro comentário. O Marco comenta: a representação dos índios brasileiros pelos europeus no século XVI foi marcada por estereótipos, preconceitos e visões simplistas, que não refletiam a complexidade, a diversidade das culturas indígenas. Deixa eu passar aqui para um outro comentário. O que o Maurício de Nassau fez no século XVII nos Países Baixos, após seu retorno do Brasil, não tinha nada de novo. Lendo de novo Olinda a Holanda, pude ter o gostinho disso. Muito obrigado. Parabéns. Nassau enriqueceu, né? Como todos os holandeses, não? Eles enriqueceram absurdamente a partir do comércio, enfim, né? A partir das grandes navegações. Então, enfim, né? Mas o Maurício de Nassau é bem posterior, né? A esse momento que a gente está falando da construção. Ele traz também, ele traz outros artistas, né? O Eckauch, Franz Post, mas aí a ideia é outra, né? A gente está falando de 100 anos depois, né? Então, enfim, são outros critérios. Vai ser observado também. Bom a gente saber, né? Essa construção é contínua, né, gente? A Karen, sensacional, como sempre. A Selma, muito obrigada, aprendendo sempre. Aqui o Paulo pergunta: quanto desse imaginário permanece no mundo contemporâneo? Nossa. Não vou nem abrir a boca, porque a gente tem uma especialista aqui, né, que é a professora Ilana. Então, ela pode falar, mas eu acho que nós temos muitos estereótipos em relação aos povos originários. Esse afastamento que nós temos de relacionamento com os povos originários, eles enfatizam esses estereótipos. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em outros países em que os povos originários fazem parte da população, eles convivem, né, como Peru, Bolívia, Equador, México,
Então, esses povos originários estão mesclados na sociedade, eles existem, né? E para nós, infelizmente, esse afastamento que nós temos dessa convivência faz com que ainda existam uma série de estereótipos e preconceitos em relação aos povos originários, né? Eu acho que a gente tem muito ainda que aprender, né? E parar de olhá-los com esse olhar europeu, né? Afinal, eles são os nossos ancestrais, a gente tem que aprender com eles também, né? Enfim, a gente tem muita cultura indígena na nossa, só que a gente não reconhece, né? Uhum. Eu vou continuar aqui. A, a professora Ilana tem mais umas perguntas. Tem tempo, sim, professora. Super interessante. Os selvagens internos que você mencionou, habitantes de florestas europeias, havia estudos sobre eles na Idade Média? Relatos de supostos encontros? Olha, havia um imaginário e lendas que contavam sobre eles, né? E eles viviam, era muito incrível isso, porque eles viviam, eles eram representados nas artes europeias, né? Então, isso mais a partir do século XIV. Então, aquelas primeiras imagens que eu mostrei para vocês é de um livro de horas, é um livro de oração. Então, numa parte desse livro de horas, existe as representações desses homens selvagens, como se eles fossem pessoas normais que convivessem ali com o proprietário daquele livro de horas. Então, vocês veem, tudo bem, o homem selvagem está raptando a donzela, né? Mas outras cenas, ele cozinha, ele é o provedor da comida, existem combates entre os homens selvagens, né? E eles fazem parte de uma série de objetos de uso pessoal. Então, a gente tem... Mas aí depende. Ou ele é o cara que está raptando a donzela para o cavaleiro ir lá resgatá-la, né? Então, existe isso também. E esses objetos são pessoais, gente. Eles ficavam dentro das casas. Eles eram caixas, por exemplo, que eram presentes de casamento dos noivos para suas futuras esposas, né? Então, veja, esse homem selvagem, que enfim, né, ele está no limiar, né, do comportamento social aceitável. Ele era presenteado, né? Era uma figura dúbia, porque e essa luxúria dele, né? Esse apetite sexual quando ele rapta a donzela, é isso que a moça está vendo ali também, né? E também depois, a partir da segunda metade do século XV, esses homens e mulheres selvagens adornam tudo, adornam lareiras, tem afrescos, tem um na Alemanha, agora esqueci o nome da cidade, um afresco numa casa que representa esse homem selvagem, mas ele vai sendo transformado também, porque ele vira assim, daquele selvagem ameaçador, ele vira um pouco uma figura idílica. Não, então eu preciso sair um pouco das regras sociais para eu me libertar de uma certa maneira, né? E aí, nesse limiar, né, ele vai ser representado nas cartas de jogar. Então, na segunda metade do século XV, começam a ser impressas muitas cartas de jogar, muitos baralhos. E ele era como se fosse um naipe, né? Como se fosse um dos naipes, eram os homens e mulheres selvagens. Eles eram representados como se fossem pessoas normais. Então, eles estão tocando música, as mulheres selvagens estão costurando, estão bordando, né? E é muito interessante isso. Eles seguram os brasões de armas, as heráldicas, então eles também são assimilados como identificação de algumas dinastias, de algumas casas, né? Então, é uma figura muito, muito interessante. Tem muitos livros que falam sobre o homem e a mulher selvagem, principalmente, mais esses livros de estudos são de pesquisadores e pensadores que pensam esse momento, né, dessa passagem de uma sociedade pré-moderna para a primeira modernidade, né? Depois esse homem e mulher selvagem, ele vai se transformar na figura do bom selvagem, né? A gente tem Montaigne, que vai, então, fazer uma releitura desse bom selvagem e vai fazer uma contraposição, por exemplo, com a sociedade francesa, né?
E aí ele fala que parte da sociedade francesa ela é selvagem, mas pelo menos eles usam calças, né? Então, há uma série de relatos, né? Mais para o século XVI. Só que as imagens conviviam com as sociedades europeias já desde o século XIII, XIV. Né? Uma figura bem interessante. Né? Eu vou passar mais 2 perguntas aqui. Como era isso de não haver problema algum em copiar naquele momento histórico? Isso se deve à incipiência da ideia de autoria. As gravuras com os seres dos novos mundos circulavam em que contexto? Eram expostas para quem se interessasse ou apenas entre colecionadores e eruditos? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a ideia de originalidade, como a gente tem na arte, ela é uma ideia do século XIX. Né? Então, até o século XIX, apesar dos artistas terem as suas originalidades e trazerem coisas novas, a cópia era uma coisa muito comum. Né? E copiar outros artistas, por exemplo, ou citá-los, né? É uma coisa comum, né? Entre os próprios artistas, enfim. Então, nós temos a representação de quadros do Renascimento em gravuras que circulavam de uma maneira muito, muito livre na Europa, e essas imagens vinham replicadas em obras de outros artistas. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a ideia de originalidade não existia até o século XIX, no sentido que nós conhecemos hoje. Então, hoje, a gente fala que um artista tem que ser original, cada obra de arte dele tem que ser nova, né? Isso não existia. Então, a gente está projetando lá atrás algo que surge há 200 anos, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ver. E a outra coisa é que era muito comum você fazer cópias entre as gravuras, mesmo entre as pinturas, né? Os pintores e os gravuristas e os artistas, eles se copiavam. A cópia também é uma referência a um original que você tem o reconhecimento daquela obra de arte, né? O reconhecimento daquele protótipo. Então, a cópia, ela não é desvalorizada. Muitas vezes, a cópia é mais valorizada do que o original, dependendo de quem fez, né? No caso das gravuras, as gravuras, elas eram reapropriadas, porque pensa, eu podia ter vários gravadores, os desenhistas e os gravuristas, mas eu tinha a figura do impressor. Esse impressor, ele precisava produzir essas imagens de uma maneira muito rápida. Então, ele copiava essas imagens, só que às vezes ele punha uma árvore do lado direito, depois ele punha no centro, depois ele punha no esquerdo, aí tirava o arco e flecha, ou punha arco e flecha. A gente só está vendo um tipo de gravura aqui, né? Mas as gravuras desse período, elas se alimentavam, acho que é isso que a gente tem que pensar, elas se alimentavam umas das outras, né? No sentido de incorporar aquilo que se achava que era importante ser representado. É mais para o século... até o século XVIII, quando a gente pensa aquelas gravuras dos Países Baixos, né, de Flandres e da Holanda, que circulavam absurdamente, elas também são reapropriações, eternas reapropriações, né? Porque são imagens que agradavam o público. Então, eu não sei se eu consegui responder essa primeira pergunta. A segunda pergunta é muito bacana. Por quê? Essas gravuras, elas eram vendidas nos mercados. Existiam mercadores ambulantes que vendiam em pequenos folhetos. E já existiam colecionadores de gravuras que compravam essas gravuras já no final do século XV para colecionar. As gravuras eram penduradas, então, aquele Arco do Triunfo que eu mostrei para vocês, foram produzidos 700 cópias na época do Maximiliano, que ele presenteou para as cortes europeias, por exemplo. E eram gravuras de 4 metros de altura. Então, onde que a gente vai pendurar aquilo? Numa corte, numa sala, num edifício administrativo, né? Onde as pessoas estão vendo. Mas as gravuras também, as gravuras mais baratas, né? Elas serviam para vários motivos. Como eu falei, aqui podia ser a gravura do seu santinho de devoção, então você podia pendurar na parede, elas eram coladas com cera ou com pregos nas paredes, elas eram coladas na parte interna de caixas.
Às vezes, as pessoas compravam as gravuras para ilustrar livros que não tinham imagens, então, existem manuscritos medievais de conventos alemães que as freiras compravam as imagens e colocavam dentro do livro a imagem que tinha a ver com aquela parte da Bíblia, por exemplo, ou da história daquele santo, né? Existiam gravuras divertidíssimas para jovens casais, então, que diziam o que precisava ter numa casa, né? As cartas de jogar, enfim. Então, as gravuras se tornam um meio, um suporte de produção e circulação de imagem muito barato, né? Então, elas estavam em todos os lugares. Você podia... as gravuras podiam ser costuradas dentro das roupas também, nas procissões dos santos, por exemplo. Então, assim, enfim, era um universo muito, muito simpático, assim, para as pessoas. Elas podiam, pela primeira vez, ter uma imagem na casa delas. Aquelas imagens que ficavam nas igrejas, por exemplo, né? Ou nos edifícios administrativos, agora faziam parte das suas casas, né? Então, enfim, por aí vai. Professora Flávia, tiveram aqui outros comentários, a gente super agradece a presença da professora Ilana, que está aqui também respondendo algumas questões. Obrigada, professora. E elogios só, né, ao seu trabalho, indicações da professora, então, de trabalhos de pessoas de indígenas, né? Ela cita alguns nomes aqui: Kazé Angatu, Tiago Nhandeva, Márcia Mura, Edgar Canaico, Célia Chacriabá, enfim. Eu acho que a gente pode ir indo para o final, a não ser que alguém tenha... Comentário, Cris, para o Marco. O Marco, eu acho que, assim, a academia, ela... tá. Comentário dele. Isso, né? A Unifesp, a universidade ao qual eu pertenço, e a professora Ilana, acabou de dar um título de doutor honoris causa para o Davi Copenauer, né? Então, veja bem, a Unifesp atribuiu um título honoris causa reconhecendo um saber milenar, né? Que não é acadêmico. E a professora Ilana, que está aqui conosco, ela tem uma cátedra que chama Capora, que tem várias, digamos assim, várias atividades nas quais vários povos, várias figuras importantes dos povos originários fazem parte. Então, eu acho assim, a academia está se mexendo para isso e os próprios acadêmicos também já estão se modificando na medida de incorporar, né, novas formas de conhecimento. E também existem novas metodologias, né, que vem sendo como o decolonial, o pós-colonial, enfim, todas essas metodologias acadêmicas tentam se desvincular, né, dessa visão eurocêntrica da representação do indígena. Claro, há muito ainda que se fazer, mas não dá para dizer que não existe, né? Mas é legal que você tenha trazido essa questão. Obrigada. Então, acho que é isso, né, Cris? Isso, tem outros comentários aqui, né? Enfim, eu acho que é muito bom, né, Flávia, essa participação aqui, a gente vê o interesse pelos temas, né, pela discussão que você trouxe aqui, né? A gente só tem a te agradecer e elogiar o seu trabalho e da professora Ilana. Tiago, quer falar alguma coisa, Tiago? Eu gostaria de deixar meu agradecimento e todo o enriquecimento que a gente teve aqui com esse encontro. Muito obrigado, professora. Eu não sei se a professora Ilana quer falar algo, a gente pode liberar o microfone. Nunca me agradeceram. Eu gosto, assim, ó, a Ilana, nunca me agradeceram por ser enxerida. Muito bom, né? É isso. Venha sempre. Ilana, você traz informações muito importantes. Muito importante. Agradecer, né, a Cris, a Fundação Ema Casa Clabin, Fundação Casa Ema Clabin, desculpa, sempre faço confusão. Casa Museu Ema Clabin, perdão. Queria agradecer muito, então, a vocês, né, já há muitos anos dessa parceria com a Unifesp, com a Cris. Obrigada, Cris. Obrigada, Tiago, por
está aí atrás. Queria agradecer também a todos que aqui estão. Obrigada pelos comentários. A gente sempre vai aprendendo, né, e vai repensando algumas coisas. Muito obrigada a todos vocês. Espero que tenha sido um bom momento, né? Enfim, eu tenho vários... enfim, é isso aí. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Obrigada a você, Flávia, mais uma vez, tá? Muito obrigada mesmo. Uma boa noite para você, para todos e todas, né? Isso. Obrigada. Boa noite.